E aí galera do YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar um vídeo a mais aí no canal que por certo vai deixar a desejar na iluminação e no teste prático também um pouquinho, porque eu estou reformando algumas coisas aqui em casa e vez por outra tem para o pedreiro ter que trabalhar, cortar energia, cortar água, mas eu não quero deixar o fim de semana passar sem gravar o vídeo. Vamos colocar então aí mais um vídeo aí no canal. Eu quero fazer um agradecimento mais uma vez especial ao Cleverson da CO2 Brasil, a quem eu tenho recomendado a vocês que precisando de material para o tiro esportivo, procure o site dele, procure o Cleverson, ele vai fazer tudo para te atender, desde o relacionamento empresa-cliente até o fornecimento de materiais de qualidade. E esse agradecimento especial ele é porque ele que me mandou o material sobre o qual faremos esse vídeo, que por certo vai elucidar alguns acerca desse instrumento extraordinário que é o Red Dot, tá? Como vocês veem aqui, ele me enviou um Red Dot que está aqui, como vocês podem ver. Ele vem embaladinho direitinho, tá? É só você tirar a capinha de proteção da lente aqui. Vou tirar aqui de uma vez, porque a gente vai demonstrar para vocês. Ele vem um lugar para você colocar a bateria, tá? Porque ele funciona com bateria. Você então faz a inserção da bateria, cobre com a capinha, que tanto fecha o compartimento da bateria quanto possibilita o contato, e a partir daí o seu Red Dot está pronto para ser colocado, no caso desse modelo, para ser colocado na sua arma e ser usado segundo a sua vontade. Mas eu me propus a fazer uma dissecação entre aspas sobre o Red Dot. O Red Dot não é tão recente como muito atirador pensa, que é uma invenção recente. Pelo contrário, ele é uma invenção até bem antiga, que foi aprimorada sobretudo quando da entrada dos aviões em combate. Por que isto? O Red Dot ele é para aquisição rápida de alvos, portanto para tiros táticos. Eles começaram a pensar na necessidade do Red Dot quando os aviões entraram em combate, porque nos combates aéreos o avião está em manobra, ele está inclinado, ele está num mergulho rasante, ele está numa subida, numa retomada de elevação, e o atirador tem que estar ali continuamente em posição de tiro. Então ele não tem como ficar fazendo uma mira direitinho, massa de mira, alça de mira, retículo de luneta, deixa eu colocar no lugar certinho para puxar. Ele precisa rapidamente ter um ponto de referência no alvo e disparar. Então normalmente o atirador de avião, o avião está em movimento, quando ele vê o pontinho do Red Dot passando sobre outra aeronave, ele puxa logo o gatilho e faz o disparo. Ele foi pensado nesta época, ele já era pensado antes, ele foi aprimorado nessa época, porque quando surgiram os combates aéreos, não havia tempo do atirador ficar preparando posição, deitando, decocando, escorando a metralhadora, era tudo muito rápido. É tanto que um dos primeiros empregos militares até do Red Dot foi na época das guerras aéreas, as batalhas que se travavam nos céus. Então o Red Dot, desde a Primeira Guerra Mundial, ele é pensado e ele foi extremamente valorizado, porque ele possibilitava ao atirador que não tinha tempo de ficar desenhando, preparando uma visada para um tiro, que ele tivesse um ponto de referência para ter um grau muito grande de sucesso, como o Red Dot ele permite. Mais na frente, é claro, ele foi aperfeiçoado para as armas de mão ou as armas compactas, como as nossas carabinas, pistolas, e
foi então reduzido a este tamanho aqui. Mas para vocês terem ideia, navios, submarinos, lanchas de guerra, aviões, helicópteros de guerra, tanques de guerra de alta manobrabilidade, todos eles não dispensam, hoje com a computador, as miras computadorizadas nem tanto. Mas antes eles não dispensavam o Red Dot, porque eles tinham que normalmente fazer o seu trabalho em movimento, e o Red Dot era exatamente essa luva que veio cair na mão dessas armas de alta manobrabilidade e que normalmente são operadas em movimento. Ele foi registrado, patenteado, com o nome de instrumento de mira ótica com meios para produzir uma marca de avistamento. O Red Dot nada mais é do que isto. É um instrumento de mira ótica com condição de produzir uma marca para você avistar e aferir alguma coisa a partir daquela marca. Hoje, popularmente é chamado de Red Dot, que na tradução para o nosso bom português aqui é ponto vermelho, embora ele emita pontos de outras cores também, vamos falar mais na frente um pouquinho. Vamos então dar um conceito aqui para o nosso dia a dia, para a gente assimilar bem o que é um Red Dot. Eu até anotei aqui para que eu não pudesse esquecer detalhes. Eu vou passar para vocês aqui. O Red Dot é um mecanismo eletrônico de auxílio à mira, porque arma nenhuma, nem instrumento nenhum faz mira sozinho. Ele auxilia, quem faz a mira é o atirador. Portanto, o instrumento de auxílio à mira, composto na sua grande maioria de uma lente, alguns têm duas lentes, nós falaremos sobre isso também, tá? Essas lentes transparentes de vidro ou cristal, embora existam Red Dots até de acrílico, mas normalmente é vidro ou cristal. Lentes estas que são desprovidas na sua grande maioria de fator de ampliação. A grande maioria não tem nenhum fator de ampliação. E essas lentes são projetadas para funcionar como um espelho refletor, onde um pequeno ponto de luz, normalmente hoje configurável, pode ser vermelho, verde, pode ser azul, há Red Dots que tem múltiplas cores, mas esse vidro então reflete esse ponto de luz, que normalmente nos dias de hoje é emitido por um diodo emissor de luz, que é o nosso LED. A sigla LED quer dizer exatamente diodo emissor de luz, que uma vez projetado na lente do vidro, pode ser alinhado pelo atirador com o ponto que ele deseja alvejar em relação à trajetória da bala. Este ponto possibilita principalmente ao atirador disparos táticos, rápidos em movimentos, aquisição rápida de movimento, quanto também tiros de precisão, quando você pode desenhar, fazer, arquitetar a empunhadura do tiro e então ter aquele momento que você pode se dar o luxo de parar, mirar, escolher um ponto e disparar. O Red Dot também, nesses casos, ele concede ao atirador disparos de precisão. Uma pergunta, doutora Ayata, é melhor Red Dot ou é melhor luneta? Cada um é bom no seu emprego. Nunca uma luneta vai dar a capacidade que o Red Dot dá de acertar alvos com rapidez em movimento. E nunca um Red Dot vai dar a capacidade de atirar a distâncias diferentes como a luneta dá. Então ambos são excelentes, porém cada um tem a sua aplicação. Um diferencial que o Red Dot tem em relação à luneta é que ele é praticamente livre de paralaxe. A luneta tem o efeito paralaxe, que é aquela ilusão, aquela aberração da ótica, que às vezes você acha que o X está em cima do alvo, se você mexer a cabeça um pouquinho para o lado, com a luneta fixa, parece que o X da luneta mexeu lá no alvo por causa do efeito paralaxe. O Red Dot é praticamente
isento de paralaxe. Isso se deve a um fato de que a ótica do red dot é mais simples. Às vezes não tem ampliação, nesse caso aqui às vezes é composto por uma única lente, às vezes é composto por mais de uma, mas o ponto não depende de que ambas as lentes trabalhem em conjunto para te propiciar a visada. Então isso elimina do red dot muito do paralaxe, ele é praticamente isento de paralaxe. Ao contrário que muito atirador possa pensar, o red dot não é usado só por aqueles que são amantes do tiro, das armas ou pela indústria militar. O red dot também é usado por aqueles que usam telescópios ou usam instrumentos possantes para visualizarem alvos a longas distâncias. Então existe, às vezes a pessoa é um astrônomo, ele precisa de ter um ponto de referência para onde ele vai alinhar sua lente. Haja visto o alto poder de ampliação, eles têm red dot, alguns telescópios já vêm com red dot embutido para marcarem pontos, que tanto facilita que o que está sendo visualizado seja trabalhado em computação, quanto facilita adquirir astros ou elementos a longas distâncias em instrumentos que têm um poder muito grande de ampliação. Então o red dot não é apenas de uso militar, sendo que no passado ele foi usado também nos teodolitos, quando as pessoas tinham ali os agrimensores, as pessoas que faziam, por exemplo, terraplanagem, precisavam de colocar uma estrada certinha, com a inclinação certa. Eu me esqueci aqui agora o nome desse tipo de profissional, mas eles também usavam red dots. Mas ele acabou vindo a se tornar popular e conhecido através dos amantes do tiro. A diferença do red dot com a mira laser é que o red dot projeta um ponto vermelho numa tela, e essa tela é colocada num grau tal que o ponto vermelho bate nela e não ultrapassa, não vaza, digamos assim, a lente. Ele é refletido com o mínimo de reflexo que ele tem, porque essa lente é trabalhada para não dar reflexo. Se ocorre reflexo, ele ocorre para baixo, ele bate e reflete para baixo. Então o ponto é visto unicamente pelo atirador, no caso do red dot. Os pontos laser não, ele projeta um ponto diretamente lá no alvo, e todo mundo, portanto, pode ver aquele ponto. A desvantagem do ponto laser em relação ao red dot da mira laser é que a mira laser denuncia onde o atirador está e o red dot não. O red dot está acionado aqui só se for num momento de muita escuridão e de vacilo também do atirador. Normalmente, como o ponto é só na lente, o atirador consegue se manter escondido, abrigado durante os disparos. É que os red dots de hoje, eles te dão a possibilidade de escolher diferentes tipos de retículo que servirão de base para você fazer o seu disparo. Esse red dot aqui, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês aí por detrás da câmera, ele tanto projeta um pontinho, quanto ele projeta um crosshair, uma cruz, quanto ele projeta um círculo com um ponto no meio. E ele produz, então, ele é capaz então de produzir diversos tipos de retículos que têm aplicabilidade para ações e momentos diferentes. Cada um tem a sua aplicabilidade. O red dot tem essa facilidade, como também a facilidade de mudar a cor com a qual esse ponto é projetado, bem como a intensidade de luz com a qual ele fica na tela, ou mais vivo aquele ponto bem vivo, aquele ponto bem foscozinho. Para que serve a diferença de cores? Para aquisição de alvos diferentes. No Vietnã, por exemplo, o vermelho é uma cor preferida dos vietnamitas. Você imagina, você tá lá, o cara tá lá no meio de um tanto de coisa vermelha, a bandeira é vermelha, eu não sei se a bandeira deles é vermelha, estou dando um exemplo. E você tem um ponto vermelho aqui na sua tela para tirar onde uma pessoa está e predominantemente é vermelho.
Se você tiver esse ponto verde, vai te ajudar muito mais a adquirir o alvo, porque se for um vermelho da mesma cor. Já se você está no mato caçando, tudo é verde, ao invés de usar o ponto verde, você usa o ponto vermelho. As cores são para ajudar a formar contrastes que permitam uma marcação mais pontual no zoneamento do alvo e no próprio alvo. E a intensidade de luz, exatamente a facilidade de você fazer disparos em ambientes com luminosidades diferentes. Você imagina uma lente dessa, você está à noite, está fazendo um tiro no escuro, você põe um ponto aqui muito forte, aquela intensidade de luz muito forte, ela automaticamente tende a te ofuscar e até distribuir um pouquinho de reflexo nas laterais, que te atrapalha a visualizar bem o alvo e fazer disparos sequenciais. Então você reduz essa intensidade do brilho e automaticamente você tem uma visada mais confortável para a sua forma de ver, quanto uma visada também mais pontual, mais precisa em relação ao alvo. Os primeiros red dots. Os red dots usados na aviação, alguns eram até mesmo vidros nos quais eram desenhados um tipo de retículo com um pontinho. E aquele vidro ele era preso na arma e o atirador, à medida que o alvo se distanciava o avião, ele mexia com a arma, porque aquele desenho de retículo estava alinhado com a arma e disparava. Mas isso não funcionava quando eles trouxeram ou resolveram usar mais o red dot nas armas menores, nas armas de mão. Então eles criaram red dots que eram tubos onde tinha um pontinho de tinta fluorescente que reage à intensidade de luz, e o atirador então abria o tubo e a luz que entrava fazia com que aquele pontinho de tinta ficasse mais vivo, mais vívido, e ele pudesse então fazer suavizado e fazer os seus disparos. Isso não se mostrou muito bom a princípio, não deu muito certo. Eles então começaram a estudar revestimentos no interior do tubo que refletissem menor a luz para chegar mais luz àquele pontozinho de tinta. Como por exemplo, hoje quando você está dirigindo e a luz do seu farol incide sobre a placa, aquilo é uma película que reage à luz e parece até que ela está acesa. Eles tentaram isso com essa tinta nos primeiros red dots. Eles pensaram nisso, só que ele não foi aprovado porque nem sempre tinha claridade o suficiente. Às vezes a posição do atirador era até contra a luz e não funcionava. Eles então criaram um sistema de iluminação com luz mesmo artificial, lanternas, outras lâmpadas que eram até ligadas a geradores, para que o red dot pudesse se acender, aquele ponto pudesse ficar mais visível e a visada fosse feita. Mas gerava um problema adicional, que era a manobrabilidade de carregar aquilo tudo. Até que chegou-se um ponto em que começaram a usar pilhas, mas agregavam também muito peso e a duração não era muito grande. Até que em 1975, um sueco chamado John Arne Engemund Ekstrand conseguiu então adaptar o LED para o red dot, e nós chegamos então a esse ponto no qual nós estamos hoje e temos os nossos red dots. Normalmente vocês verão dois modelos de red dot, esse que está aqui na minha mão e aquelezinho de tubo, que é um tubozinho onde projeta o ponto vermelho, você prende aquele tubozinho sobre a sua arma, no trilho da sua arma. Qual a diferença de um do outro? Aquele de tubo é chamado de miradouro, red dot miradouro. Ele faz a mesma função desse aqui, mas ele tem algumas vantagens. Como ele é um tubo, você pode colocar um parasol na cabeça do tubo, você pode colocar uma lente de aumento na cabeça do tubo, você pode colocar, por exemplo, lentes antirreflexivas polarizadoras na ponta do tubo, de forma que se o sol está muito forte, está dando muita incidência de luz, a lente polarizadora vai diminuir aquilo.
Você pode colocar lentes que contrastam cores diferentes na ponta do tubo. Então ele é de tubo porque dá a possibilidade de adaptar algumas coisas, alguns agregados ali na ponta que vão viabilizar melhor a visada e consequentemente a precisão e o tiro daqueles que se destinam, que se aplicam a esse tiro de extrema precisão. Esse aqui é mais tático, muito usado em pistolas, ele até existe uma versão reduzida para pistola, em carabinas, e aquele outro por snipers, o de tubo mais por snipers, mas ambos irão produzir vão produzir para você o mesmo efeito em relação ao desejo de adquirir alvos rápidos e de adquirir com precisão. Uma resposta aqui, talvez até perguntas que vão surgir. Tem como você atirar a distâncias diferentes com ele? Tem. Só que não é igual a luneta, que já tem um retículo com escalas planejadas para isso, que vão te facilitar saber, por exemplo, quanto de elevação ou quanto que você vai ter que inclinar para baixo a sua arma para fazer o disparo. Mas o Red Dot possibilita. Normalmente os atiradores que usam têm base de cálculos de acordo com a distância. Por isso, uma curiosidade para vocês, existem Red Dots que até a distância de 25 e 50 jardas, o ponto, quando você está vendo um alvo a essa distância, é um ponto extremamente fechado e conciso. Quando você está mirando alguma coisa que está acima de 25 e 50 jardas, entre 25 e 50 jardas, está acima disso, o ponto é como se ele esmaecesse, se ele abrisse um pouquinho, para que você saiba, olha, eu estou a distância maior, eu vou mirar quanto para cima no alvo para atingir quanto abaixo. Então existe forma de calcular, só que na luneta, por exemplo, você já calcula isso no retículo, e no Red Dot você precisa de calcular isso no alvo, você precisa de estimar o tamanho do alvo, conhecer mais ou menos a distância e colocar o ponto X centímetros acima para que você faça aquele disparo com uma precisão razoável. A luneta, nesse caso, é mais precisa. Doutor Ayata, eu posso colocar numa carabina muito potente? Os nossos, que normalmente se vê aqui no Brasil, não, ele vai desregular. Ele vai soltar lente, ele vai bambear, ele vai desregular. Pouca coisa aguenta carabina muito potente. Carabina muito potente é muito boa para mira aberta e para luneta muito reforçada. Se você colocar, você vai bambear o seu Red Dot, perder o foco e destruir ele em pouco tempo. Então é mais para armas de média ou de baixa potência, que são armas características de quem prima por precisão e não por potência. Segue algumas demonstrações do Red Dot e se você gostou, dá um joinha no canal, tá? É isso aí, galera. Abração, feliz 2016 para todo mundo.